Saúde é o bem-estar físico, mental e também social. Ou seja, saúde não é apenas a ausência de doenças. Mas como conseguir, com toda essa correria do dia a dia, ter saúde em todos esses sentidos? Será que essa sensação plena existe mesmo? Vamos saber, para falar sobre essa saúde, principalmente sobre a saúde do coração, já conversar aqui no estúdio com o médico, cardiologista, nutrólogo, pesquisador, Laí Ribeiro, está aqui em João Pessoa para promover uma capacitação com médicos da capital. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Patrícia. Patrícia. Bem-vindo aqui ao Bom Dia Paraíba. Prazer é todo meu. E com os telespectadores. Olha, eu sei que o senhor tem duas vertentes que o senhor defende. Uma seria exatamente a modulação metabólica e a outra a nutrologia. Sim. Começando pela nutrologia, o que seria isso? O que o senhor acredita que acontece? Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, dizia que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. E parece que ele falou isso ontem, porque em 2003 foi publicado o Genoma e mostrou-se que o ser humano tem apenas 23 mil genes. Para você ter uma ideia, o arroz que você come tem 35 mil genes. Então, quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética. E a epigenética ela é controlada pelos alimentos. Então, ninguém é refém da sua hereditariedade. Só porque a sua mãe ou a sua avó teve câncer de mama, não significa que você tenha que ter, mesmo que você tenha um gene. Porque hoje nós sabemos que nós podemos silenciar genes. Então, a pessoa tem um gene para um câncer e, dependendo da alimentação que ela usa, no caso, por exemplo, para câncer de mama, seria ingerir crucíferas, repolho, couve-flor, nabo, etc., que tem uma substância chamada indol 3-carbinol que não deixa aquele gene progredir. Então a pessoa ou ingere esses alimentos ou faz uso de suplementação. O que a gente faz é determinante. Faz uma cápsula, é determinante. Então isso é que é importante. A mensagem que eu trago aqui é que você não é refém da sua hereditariedade. E a gente fala tanto, os médicos, a medicina de maneira geral, fala de alimentação e exercício físico. O senhor acha que a alimentação, então, é a principal? É mais importante que a atividade física, é muito mais importante. Muito mais importante. A modulação metabólica, o que seria isso exatamente? É o seguinte, você sabe que eles lotearam o corpo, né? Um ficou com o coração, o outro ficou com o estômago, que é um problema. O metabolismo, ele junta isso tudo novamente. O que está acontecendo com a medicina é que o médico cada vez sabe mais de menos, vai um dia que ele vai saber tudo de nada. Esse é que é o problema, porque a pessoa só entende daquele, o médico só entende daquele detalhezinho daquele órgão. Muito específico, e não chega um coração sozinho no consultório, não chega um fígado sozinho, chega um ser humano completo. E o metabolismo integra tudo isso. O mesmo sangue que circula no coração, circula no fígado, circula no pâncreas. Então, quando eu uno isso na forma metabólica, quando eu mostro como é que você deve trabalhar com o metabolismo, você, na realidade, mexe com o corpo todo. Olha só, doutor, o Flávio Roberto, que mora no Jardim Cidade Universitária, aqui em João Pessoa, mandou uma pergunta para a gente. Como é possível utilizar a alimentação para prevenir essas doenças? Pois é, então, infelizmente, nós temos hoje muito alimento industrializado. O alimento industrializado, ele foi feito para durar muito tempo na gôndola. Consequentemente, ele precisa de conservante. Então, uma das dicas é você usar alimento fresco o máximo possível. Porque toda vez que você pegar qualquer coisa enlatada, e você está ingerindo um veneno, isso é garantido. Eles fizeram um estudo recente em sangue de cordão umbilical de bebês que nasceram em San Diego, na Califórnia, e tinha mais de 100 substâncias que não pertencem ao corpo humano. Já no cordão umbilical de um bebê nascendo, porque a mãe ingeriu tudo isso. Então, o problema é esse. E outra coisa importante são os óleos. A sua avó cozinhava, ou cozinha ainda, com banha de porco. Imagina. Pra você ter, né? A pessoa tinha saúde. Esses óleos que nós temos no supermercado, que são óleos vegetais, eles durariam só 10 dias na gôndola. Para eles durarem mais, eles têm que fazer o que se chama, Patrícia, de hidrogenação. E essa hidrogenação faz a gordura virar trans. Perfeito. Você já ouviu falar dos efeitos deletérios do trans. Então, todo mundo leva para casa veneno. Doutor, fomos recebendo perguntas aqui ao longo do intervalo. Olha só, a Rosália Ferreira, que é do bairro Costa e Silva, ela quer saber, a pressão baixa é tão perigosa quanto a alta? Não necessariamente. A pressão baixa é muito simples. Você deita, levanta as pernas, você melhora a pressão na hora. Então, se você sentir uma crise de pressão baixa e está determinado que é pressão baixa, o que precisa é de mais sangue no cérebro.
O risco da pressão baixa é você desmaiar, porque o cérebro, quando falta oxigênio, por um mecanismo de defesa, ele desliga para a pessoa cair da vertical para a horizontal para restabelecer o fluxo. Olha só. A Elba do Alto do Mateus, meu sobrinho tem 17 anos, descobriu que tem um fechamento do PCA aberto. Ela quer saber como é que é feito esse tipo de cirurgia, o que seria isso? É uma cirurgia muito simples, isso é um defeito congênito, onde há uma persistência do canal arterial, por isso chama PCA, onde que deveria de fechar com o nascimento, na hora que a criança respira, não fechou, é uma ligação. O médico vai lá simplesmente, o cirurgião vai lá, né? É muito simples, sem nenhum problema. Na Elba não precisa se preocupar. João Andrade, do José Américo, quais são os sintomas do infarto e da pericardite? A pericardite é uma inflamação do pericárdio, que é uma membrana que envolve o coração. É uma dor constante, acompanhada de febre, etc. O infarto já é uma dor muito mais intensa. A sensação que o paciente tem é que tem um elefante pisando no peito dele. Nossa. E sudorese, suor frio, etc. E aí é uma urgência muito grande, porque a maioria das mortes ocorre na primeira hora do infarto. Nossa. Esse aqui é o grande problema. É comum confundir esses sintomas com outros? De uma doença? Até presidentes dos Estados Unidos já confundiram com... Por exemplo, tem um tipo de infarto, que é na parte inferior do coração, que confunde com gastrite. Pois é, porque dói na hora, no mesmo local do estômago. Às vezes isso acontece, mas não é... É bom ficar atento, né? Um cardiologista determina na hora que não é. Tem que saber. A Andréia Carla, dos bancários, a pressão alta é comum no começo da gravidez? Não, comum não é não. Se você está tendo pressão alta durante a gravidez, você procura a sua ginecologista obstetra, porque isso pode evoluir para uma coisa chamada pré-eclâmpsia. Então, na hora de se tratar é agora, não é depois que chegou na eclâmpsia. Bom ficar atento. A Jerusa de Campina Grande, carne de porco é bom ou é ruim? É bom, carne de porco é bom. É mesmo, doutor? É bom, sim. Muito bom. Melhor, a banha de porco é 1000 vezes melhor do que esses óleos todos que a gente compra no supermercado. As doenças do coração não existiam. O primeiro infarto foi descrito em 1927 nos Estados Unidos, primeira vez. Antes, em 1911, introduziram esses óleos. Quando se cozinhava com banha de porco, isso não tinha problema. Você vai ver um dia, você vai falar bem que o doutor Lair falou, vai estar aparecendo no Fantástico que volta a se cozinhar com óleo com uma banha de porco. Muito mais saudável na época. José Aldo mandou uma pergunta para a gente pela internet. Doutor Lair, como a alimentação fora de casa colabora com o aparecimento de doenças crônicas como diabetes e hipertensão? Aparece muito, porque você tem que ter um controle, porque se você deixa cada dia o que está lá, é bom ser num buffet, porque você pode escolher o que você quer comer. Claro. Eu recomendo que você vá almoçar, se você vai almoçar fora, vá almoçar no buffet, porque ali tem a opção de tudo quanto é jeito. Você pode tanto montar um prato saudável, quanto não saudável. A opção fica sendo sua. O senhor está aqui em João Pessoa para um evento que vai reunir 200 médicos. Mais de 200 Como vai ser? Aonde? Vai ser no Hotel Itambaú, né? Itambaú. Começa sábado, às 8 horas da manhã, vai de 8 a 18, sábado e domingo. Sábado amanhã? Isso, amanhã. Todo mundo está convidado? Como é que faz para participar, doutor? Não, tem que ser médico ou nutricionista. E aí tem que fazer a inscrição? É a farmácia Roval, certo. o Grupo Roval que está nos trazendo. É só ligar para lá e fazer a inscrição. Doutor, é como convidado, não tem custo. Não tem, é gratuito. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Paraíba. Volte mais. A João Pessoa está sempre convidado aqui para passar com a gente. Muito obrigado. Bom dia, bom trabalho por aqui também. Obrigado. E falando em viver bem, alimentação saudável, os exercícios precisam fazer parte do nosso dia a dia, né? Para falar sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio do Paraná TV o médico cardiologista nutrólogo Lair Ribeiro. Ele é autor de 38 livros, morou nos Estados Unidos, onde trabalhou em 3 universidades e também em 2 grandes indústrias farmacêuticas. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, o prazer é muito grande estar aqui com você e com seus telespectadores. Vamos começar então, porque o senhor defende que a saúde pode vir da alimentação. É o principal base de tudo que o senhor fala. Então vamos começar com a alimentação? Você tem que usar o alimento como se ele fosse remédio. Exatamente. Então vamos lá. Eu separei 2 alimentos que o senhor defende como sendo os melhores. Por que o ovo e o azeite de oliva? O ovo, tudo que a vida precisa está no ovo. Dali vai sair um pintinho. É bem embalado, é barato, não faz mal. Há 20 anos atrás eu já dizia, se você provar para mim, trouxer um trabalho científico mostrando que o ovo faz mal, eu rasgo meu diploma de médico. E os trabalhos mais recentes vêm confirmando cada vez mais que o ovo é um excelente alimento. Agora, como aquela história do colesterol do ovo? O colesterol do ovo tem 315 miligramas, mas só 10% é absorvido. Agora, se você
oxida o colesterol do ovo, é complicado. O ideal é comer o ovo cozido. Não fritar. Não fritar. Porque se você fritar, já complica. Claro, uma vez ou outra você pode comer um ovo frito, mas não igual a gente faz. Por exemplo, eu ingiro 5, 6 ovos por dia, todos os dias. Aí não daria, né? Para fritar todo dia, Exatamente. essa quantidade. E o azeite de oliva? O azeite de oliva ele tem que ser de preferência em vidro e não em lata, porque às vezes libera metal pesado. Ele tem que ser de preferência em vidro escuro, porque óleo e luz são inimigos, não combinam. Então, numa gôndola de supermercado, uma luz batendo ali o tempo todo, oxida. Então, esse é o grande problema. E se precisar esquentar, pode ser o azeite de oliva? Você pode até cozinhar com ele. Você não pode fritar nem assar. Aí, muito bem. Certo? E agora os piores, porque o glúten e o açúcar, começando pelo glúten aí, tanta gente falando do glúten. O trigo que você tem hoje não é o trigo da época de Jesus. O pão que você come hoje não é o pão que Jesus comia. Nos últimos 50 anos, a concentração de glúten no trigo aumentou 400%. Toda melhora que se faz na produtividade do trigo é um aumento de glúten. E o organismo não está preparado para isso, infelizmente. E não é só a doença celíaca, que é rara. Eu estou falando da hipersensibilidade ao glúten, que vai destruindo a pessoa por dentro aos pouquinhos. Ela pode ter um infarto, ela pode ter um derrame, ela pode ter um tremor, vai depender do órgão mais fraco. Mas isso são anos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então seria bom todo mundo cortar. É sim. E o açúcar? O açúcar a gente sabe que é vilão, né? Então, o açúcar, na época antiga, ele era chamado de ouro branco, pelo valor raro dele. Com o advento da escravidão, infelizmente, o açúcar ficou mais popular. E o açúcar vicia muito, ele é viciante. A pessoa não se dá conta de que ela é viciada em açúcar. Cortar açúcar de um paciente é muito complicado, porque ele sente muita falta, mas faz muito mal. E tanto é que a diabetes é uma das doenças, se não a que mais cresce no mundo. Os brasileiros estão cada vez manifestando mais diabetes. Tá certo. E agora exercícios. Esse mês tem a prova Tiradentes aqui em Maringá, uma prova muito conhecida. O pessoal está se preparando. Por que o exercício é tão fundamental? A Organização Mundial de Saúde considera que para você deixar de ser sedentário, você tem que dar pelo menos 10 mil passos por dia. Hoje tem um aparelhinho chamado pedômetro, que você levanta, coloca na cintura e mede. Se você deu menos de 10 mil passos por dia, você é sedentário. E se você é sedentário, você tem uma predisposição maior a todos os tipos de doença. Então, o exercício, no fim, é um remédio. Então, não é só cortar a alimentação, reduzir, não substitui, não é? Você tem que combinar as coisas, porque não substitui. Claro que, se você tem uma alimentação adequada, mesmo não fazendo exercício, você vai se beneficiar, mas não na mesma proporção do que você tendo a alimentação adequada e fazendo atividade física. Porque o corpo libera ali, né? O corpo libera endorfinas e mesmo que, vamos supor que você faça meia hora de exercício, vai levar mais ou menos umas 6 a 8 horas, onde o seu metabolismo vai estar aumentado, graças àqueles 30 minutos. Aí, muito obrigada pela entrevista. Só um agradeço. pouquinho, tem muita coisa, né? O Léo Ribeiro ministra a palestra hoje, o Poder do Conhecimento, às 8 horas da noite, na Uningá. Essa palestra é aberta, é de graça. Muito obrigada. Eu que agradeço.